Boa tarde, gente. Hoje nós vamos ter a nossa última aula, na verdade, sobre a Mesopotâmia e teremos mais duas aulas sobre o Império Persa. Então, de certo modo, essa aula é uma aula conclusiva sobre a Mesopotâmia. E nós vamos trabalhar com um artigo do Marcelo Redi. A gente já trabalhou como um dos artigos dele, como um dos principais especialistas no Brasil sobre o assunto, na verdade. Nós temos muita pouca coisa escrita pelos próprios brasileiros que trabalham com essa questão, vamos dizer, diretamente. Se vocês derem uma olhada no final desse artigo, vocês vão ver que todas as referências são em inglês ou francês, tá? E única referência em português é o próprio livro do professor Marcelo. Isso quer dizer, gente, na verdade, que realmente esse assunto é muito pouco trabalhado no Brasil. O que, de certo modo, é óbvio, porque a história antiga de Oriente, ela necessita um grande trabalho de campo. E poucas pessoas têm possibilidade de sair do Brasil para ir para o Oriente Próximo e poder participar desses trabalhos de campos que são realizados por grandes centros de pesquisa, como, por exemplo, o Museu Britânico, ou a Academia Francesa, ou os próprios pesquisadores iraquianos e iranianos, sírios, que trabalham nesses campos arqueológicos nos seus próprios países, né? Então, um brasileiro curioso ou desejoso de estudar o Egito Antigo, por exemplo, ou Mesopotâmia Antiga, ele precisa fazer muito esforço para conseguir chegar ao campo do seu estudo. Não adianta ele ficar com até as fontes, os textos, né? Claro que eles podem ser fotografados, porém são os textos que estão em plaquetas de barro, né? Então, você precisa de ter possibilidade de viajar, de conseguir bolsa, conseguir fazer mestrado, doutorado fora, para se tornar especialista no assunto. Então, no Brasil, nós temos poucos especialistas que trabalham justamente com essa área, e o professor Marcelo é um deles. E para terminar o trabalho do nosso curso Como a Mesopotâmia, nós vamos trabalhar com um dos seus artigos, que vai trabalhar a noção do rei de justiça, tá? E vai falar também sobre soberania e ordenamento na antiga Mesopotâmia. Por que eu resolvi concluir com esse artigo os nossos estudos mesopotâmicos? Porque, de certo modo, esse artigo ele vai tratar de vários momentos dos achados arqueológicos na antiga Mesopotâmia. Ele vai tocar nos Sumérios, vai tocar no Reino Acádio, vai tocar nos Babilônios e Assírios. Ele vai buscar justamente essa noção de poder régio e a sua ligação com poder legislativo, tá? E ele vai trabalhar várias fontes de várias épocas. Se nós olhássemos assim, 2.500 anos mais ou menos de história de toda a Mesopotâmia, é muito maior do que a história do mundo cristão, por exemplo. Então, na verdade, é um período muito e muito grande. E se a gente não trabalhasse durante todo esse período, todos estes períodos, e vários reinos e várias civilizações que a Mesopotâmia gerou, nós não íamos conseguir ler esse artigo com, vamos dizer, tanto prazer, tá? Nós não íamos compreender várias coisas, principalmente por falta de erudição, porque é um assunto bastante específico, e se a gente não estudasse, a gente nunca ia compreender do que o autor está falando e sobre o que ele está mencionando. Mas eu acredito que, na verdade, que a leitura desse artigo, de certo modo, vai ser como se fosse uma prova para vocês. Se vocês estão lendo e estão conseguindo entender tudo que o autor quis dizer a respeito,
quer dizer que vocês compreenderam muita coisa sobre o Oriente Antigo, tá? Então, mesmo quem tem uma preguicinha de ler, esse artigo ele é pequenininho, tá, gente? Fazem um esforço, leiam e, tendo qualquer pergunta, façam ela no grupo, ou no grupo do Facebook, ou no grupo do WhatsApp, para nós podermos discutir. Porque eu acredito que todos vocês que leram todos os textos, que assistiram pelo menos uma parte das minhas aulas, vocês vão conseguir ter uma leitura prazerosa desse artigo, tá, gente? Porque é um artigo bem escrito, ele tem uma clara posição a respeito do assunto do qual trata, e a única coisa que poderia dificultar realmente é a falta do conhecimento da história da Mesopotâmia. E nós passamos um bimestre praticamente tratando desse assunto. Então, vamos começar com o artigo, parte por parte. O nosso autor vai dizer que desde os gregos, nós temos uma noção de que a representação do poder nas cidades-reinos da antiga Mesopotâmia, ela é considerada de caráter divino, tá? De certo modo, nós estamos falando sobre uma tirania teocrática, porque quando os gregos, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, e talvez se continuássemos juntos na Antiga 2, quando a gente vai tratar da Grécia Antiga, nós também vamos ver isso. Quando os gregos eles abordam em suas fontes o reino persa, eles tratam a sua sociedade, eles vão tratar a sua concepção social como uma tirania e uma teocracia. Porque, como vocês sabem, as cidades gregas são cidades democráticas. Pelo menos naquele momento, quando eles estavam produzindo aquelas fontes sobre a Pérsia. Tá? Então, chamamos esse modo de governo, muitas vezes, de despotismo oriental. Tá? E temos uma certa imagem que, de acordo com Marcelo Redi, é deturpada a respeito da realidade local, da realidade daquela região. Porque nós não estamos levando em consideração as elites palacianas e urbanas, e também não levamos em consideração as estruturas comunais, como as assembleias e conselhos. Vocês lembram como eles eram fortes quando a gente estudou a Síria, a cidade de Assur? Tanto que os governantes assírios, eles estão tentando tirar a capital sempre de Assur, construindo suas próprias capitais e seus próprios palácios para abandonar essa elite palaciana. E ele vai dizer, ao Marcelo Redi, que ao contrário do que ocorria no Egito, a concepção de um soberano divino foi mais uma exceção do que uma regra. E durante 3 milênios de história mesopotâmica, nós temos somente alguns governantes que eles evocam o poder divino para realizar os atos políticos, legislativos ou militares. Então, na verdade, ele vai dizer que esse despotismo oriental, nós podemos até deixar o termo, tá? Porém, nós não podemos, vamos dizer, igualá-lo ao poder faraônico, que era muito mais teocrático, era muito mais baseado na divinização do governante do que no caso da Mesopotâmia. Vai dizer o Marcelo Redi que a inovação com a qual vai surgir a ideia de que o rei fosse um deus, ela ocorre no reinado de Naram-Sin, da dinastia de Akkad.
Em 2254, que reinou, né, em 2254 a 2218. E foi retomada por alguns reis depois, mas com bastante raridade. Assim, por exemplo, no caso de Shulgi, no ano 2094 a 2047, que foi o segundo soberano da terceira dinastia de Ur. E, de acordo com o autor, no caso dele, tratava-se como uma resposta às debilidades do poder régio, numa época que era uma época de crise, e o rei vai assumir, de certo modo, a imagem mítica e prestigiosa do herói Gilgamesh. O Gilgamesh, como vocês sabem, ele, apesar dele ser humano, ele tinha um contato direto com os deuses. Outras vezes, também havia outras tentativas que tinham algumas limitações. Por exemplo, um acréscimo do terminativo divino ao nome do soberano, nós conhecemos no caso de Rim-Sin, de Larsa, a partir de meados do seu longo reinado, já no século XVIII antes de Cristo. Que reinou durante 60 anos e com conquista do poderoso reino rival de Isin, como vocês lembram, a Isin e Larsa, eles estavam sempre concorrendo, são as duas cidades, reinos, que surgem justamente depois que as dinastias acádias, o Akkad entra acaba entrando em declínio. Então, de acordo com o professor Marcelo, o rei pode ter experimentado um esgotamento do processo de expansão. Então, a divinização passa a ser uma tentativa de reafirmação do poder no nível de discurso. Em todo caso, diz ele, embora a divinização da pessoa do soberano não tenha sido um traço permanente e marcante na concepção régia mesopotâmica, a articulação entre o poder monárquico e a religião foi profunda. O rei de qualquer modo, é o escolhido dos deuses, o seu representante maior perante os mortais. Então, o papel do soberano nos cultos é fundamental para o estabelecimento da comunicação entre o humano e o divino. Tá? Então, o rei, ele continua sendo o grande provedor dos templos, dos elementos simbólicos da religião que são largamente utilizados no discurso de legitimação do seu exercício de poder. Então, apesar de que a divinização da realeza foi bastante enfática no segundo milênio, mais tarde, durante o primeiro milênio, tanto na Síria como na Babilônia, o poder régio ele parece perder grande parte do seu aspecto divino. E isso acontece em favor de uma afirmação das elites locais e, em particular, nas grandes capitais. E esse processo, de certo modo, ele influenciou, mas não chegou a implicar uma laicização do poder e uma total separação entre religião e realeza. Então, na antiga Mesopotâmia, o poder ele nunca vai ser completamente laicizado e o rei ele sempre continua tendo essa ligação mais estreita, mais íntima com Deus do que como nós vamos ver
nas civilizações posteriores. E então, segundo os princípios que vão nortear a construção de imagens das monarquias mesopotâmicas, o rei era o chefe guerreiro que defendia o seu povo, o seu país dos ataques inimigos e, eventualmente, conduzia suas tropas para conquistar ou para apaziguar terras distantes. Então, os textos épicos, eles vão, com frequência, evocar esse papel guerreiro do rei. Como, por exemplo, a saga de Sargão de Akkad, na Anatólia, que vai ser chamado Shar Tambari, desculpa, Tamhari, o Shar Tamhari, que quer dizer rei do combate. Mas, do mesmo modo, as crônicas mesopotâmicas, eles vão registrar tanto os feitos militares com seus reis, como as imagens também que vão se tornar um importante elemento na construção e veiculação da figura do rei guerreiro. Então, o rei, porém, além de guerreiro, ele vai também ser o provedor do seu povo, aquele que conduzia seu rebanho a pastos férteis e tranquilos, tá? E também aquele que garantia a fertilidade. Por isso é uma importante relação com o poder divino, porque como a gente viu na questão de cosmogonia, Mesopotâmia, os deuses, eles são muito geniosos. E você precisa, o rei principalmente, ele precisa manter esse contato com os deuses, porque justamente das forças da natureza que são controladas pelos deuses depende a questão de sobrevivência mesmo, né? Então, o rei, a partir da sua ligação com os deuses, ele vai garantir fertilidade dos campos, as boas colheitas, mas além desse contato com os deuses, ele vai também construir e manter canais do país, tá? Então, a atividade construtora, assim como reparos nas cidades, tanto dos templos como das construções que acabam ajudando na sobrevivência, como canais, por exemplo, é um aspecto importante do poder régio. Então, o poder régio, de certo modo, está ligado a um poder estatal. Nós estamos vendo que, nesse mundo antigo, o rei, assim como a elite palaciana, eles cuidam de uma grande parte das questões comuns, daqueles gastos comuns que são necessários para a sobrevivência da comunidade, da sociedade. Se no começo era a função dos templos e eram os sacerdotes que faziam isso, com o passar dos tempos, como nós vimos, essas funções passam ao rei. E os sacerdotes, eles começam a se preocupar cada vez menos com as questões, vamos dizer, temporais, né? Se preocupando mais com questões espirituais. Então, o rei, ele passa a ser, de certo modo, aquela ligação entre o plano divino e o plano terreno, organizando e cuidando do seu povo e da sobrevivência dele, principalmente na questão de alimentação, tá? Porque vocês devem levar em consideração que em todas as sociedades antigas, mesmo do mesmo jeito nos medievais também, os produtos de alimentação eram essenciais. Eram produtos na produção dos quais se gastava mais energia, mais potencial humano, porque para a sobrevivência as pessoas precisam, em primeiro lugar, comer, né? E para produzir uma quantidade de comida apropriada para uma grande população, precisava se trabalhar muito mais do que hoje em dia, precisava de muito mais força humana
para a produção de comida. Então, apesar que havia a separação de tarefas, havia os artesãos, havia os tecelões, a gente viu tudo isso, havia questão de comércio, quando os comerciantes vão levar vários produtos de um lugar para o outro, nós não podemos esquecer que a questão de alimentação, ela é sempre essencial. Então, a questão de canais, por exemplo, a questão construtora, que está sendo responsável por produção desses alimentos é muito importante, tá? Então, o rei, nessa conjuntura, ele aparece como um fator de equilíbrio cósmico. Ele vai atuar nas dimensões humanas e divinas da existência, como disse o professor Marcelo. E também, e justamente nesse quadro, ele vai dizer que pôde-se entender melhor a íntima relação entre o soberano e a justiça, tá? Que seria a garantia do bom curso da natureza do universo. Na atuação do rei, pelo também estabelecimento e manutenção das normas de conduta e das regras de convivência. Aqui a gente tem que também levar em consideração outra coisa. Nós que somos filhos de uma cultura, de uma sociedade onde nós temos o poder tripartido, né, em executivo, legislativo e judiciário, estamos falando de uma sociedade antiga onde o poder, a princípio, ele vem diretamente de Deus. E não existe divisão dos poderes. Então, na verdade, esse poder que exercido pelo rei, ele vai exercer vários poderes ao mesmo tempo. Ele que vai ser o executivo, o legislativo e, muitas vezes, o judiciário, porque muitas vezes os seus atos, ele vai, a questão de legislativo, a lei e justiça não estar separados, é que muitas vezes, para realizar algo que é considerado justiça, ele vai tratar isso através dos decretos legislativos, tá? Nós estamos falando de uma sociedade onde a concepção de poder é completamente diferente da nossa concepção de poder, tá? E nós estamos falando também da sociedade onde a justificação desse poder também se diferencia muito do como nós estamos justificando o poder de uma outra pessoa. Por exemplo, hoje em dia, o que justifica uma pessoa no poder? Os votos que ele ganha da eleição. Somente os homens que justificam o poder do outro homem. Estamos falando de um período onde a justificação do poder, ela sempre vinha lá de cima, ela sempre vinha dos deuses. E não importa se um cara é um aventureiro que consegue tomar o poder e começar a sua dinastia. A partir do momento que ele toma o poder, ele já tem contato com os deuses. Mesmo para ele mesmo, tá? Isso não quer dizer que é uma invenção também, gente. Não pensam nisso. As pessoas, na antiguidade, na Idade Média, na época moderna, eles viviam em contato direto com as suas divindades. Então, eles viam, de certo modo, o reflexo da ação dessas divindades em vários momentos. Em forças da natureza, em acontecimentos. Eles buscavam descobrir o seu futuro, eles estavam estudando a arte de prever o futuro. Os preságios eram um momento super importante de várias culturas antigas, tanto de Mesopotâmica, como por exemplo na Grécia Antiga e na Roma Antiga, havia sempre os profetas. Que tinham dom, que conheciam a arte de ver o futuro, tá? Então, nós não podemos dizer que um discurso de legitimação é um discurso inventado. Sim, é um discurso elaborado, porém isso não quer dizer que é um discurso elaborado a partir de um vazio, é uma invenção, tá? Não é? Vamos construir aqui uma igrejinha e vamos juntar o pessoal e pedir dinheiro para todo mundo, né?
Não é bem assim, não. Uma pessoa, quando ela chegava a algum ponto, ela via realmente a mão divina que colocou ela nessa posição, tá, gente? Então, o professor Marcelo, ele vai falar sobre o vocabulário que, a partir do qual surge o conceito o rei de justiça, tá? Ele vai falar do vocabulário Misharim, que seria rei da justiça, tá? Ele vai falar que esse vocabulário, em vários momentos, ele aparece em várias fontes durante vários períodos da história mesopotâmia, tá? E também ele vai dizer que os decretos reais que vão intervir diretamente na vida socioeconômica são atestados desde o terceiro milênio sumério até até os impérios neo-assírio e neo-babilônico, no primeiro milênio. No entanto, eles são uma realidade particularmente bem documentada para o período babilônico antigo. Porém, esses decretos reais, eles são justamente o momento quando o rei intervém nos acontecimentos, quando ele está realizando justiça, não através de um poder judiciário, porque nem podemos falar sobre um poder judiciário, tá? Não é um julgamento de várias pessoas, é um julgamento de uma pessoa só que considera que seria justo interferir e fazer assim. Por exemplo, seria justo esse ano perdoar as dívidas de todos os homens que tinham que se escravizar para poder sustentar suas famílias, tá? E ele elabora um decreto desse jeito, interferindo na vida social. E justamente essa possibilidade do rei elaborar esse tipo de decreto lhe atribui o epíteto de rei de justiça, tá? Então, esses decretos régios, eles vão incidir sobre dois níveis de atividades, vamos dizer. Em primeiro lugar, na própria atividade econômica do palácio. E, como diz o autor, especialmente no período babilônico antigo, o palácio ele vai diminuir as suas atividades produtivas diretas e vai transferir a grande parte delas para outros agentes. Quer dizer que se antigamente o palácio ele era dono, ele próprio, o palácio, né? Ele organizava, ele tinha suas próprias terras férteis, ele tinha seus próprios pomares, eles tinham seu próprio gado, e o próprio palácio que administra as suas próprias, vamos dizer, os seus próprios bens. Porém, no período babilônico antigo, pelo que nós sabemos, pelos documentos, essas atividades produtivas vão ser transferidas para os outros agentes, como se eles tivessem feito o licenciamento. Tô brincando, tá, gente? Não tem nada a ver as coisas atuais com aquela época. Então, desse modo, os campos, pomares, eles eram atribuídos a agricultores e arboricultores para serem cultivados em troca de pagamento de parte de produção, tá? Então, de certo modo, eles se tornam como se fossem arrendatários das terras do palácio. E do mesmo modo acontece com rebanhos palacianos, que também os pastores vão cuidar dos rebanhos e eles vão ficar como uma parte de produção e outra parte vai para o palácio, tá? Uma grande parte também dos produtos excedentes do palácio vai ser entregue para os mercadores, que também não pertencem
a palácio, tá? E esses mercadores vão ser responsáveis por sua negociação em troca de, obviamente, uma porcentagem, né, um benefício que eles vão receber. Então, todas essas atividades, eles geravam obrigações de pagamentos que deviam ser feitos ao palácio e, em circunstâncias desfavoráveis, eles poderiam acumular-se, tá? Então, o rei ele podia aplicar esse decreto em relação às taxas que os agricultores, pastores os outros estão devendo para o palácio, tá? E anistiando os pagamentos atrasados. Então, de certo modo, nesse aspecto, os decretos régios, eles estão agindo em relação aos bens palacianos, em relação à atividade palaciana, porque o palácio, nós podemos também ver como uma grande também, uma grande atividade particular, tá? Os bens particulares do palácio, que, no entanto, estão ligados também aos bens de todas as cidades. Então, os lucros do palácio, por exemplo, podem ser aplicados na construção dos templos, os lucros do palácio podem ser aplicados na formação do exército. Então, o palácio ele tem uma sua autonomia de um lado, por outro lado, o palácio está diretamente ligado com as atividades régias. E essas atividades régias são as atividades não só para dentro do palácio, mas também para fora do palácio, tá? Então, através desses decretos régios, o palácio ele renuncia a uma fonte importante do seu rendimento, por um lado, mas por outro lado, estabelece um certo equilíbrio econômico na cidade, porque se os agricultores estão devendo essas taxas ao palácio, de certo modo, porque nesse ano a safra não foi boa, se acontecem essas dívidas de repente, então provavelmente ou há uma razão de natureza, há uma razão, sei lá, de uma guerra que os mercadores não conseguiram lucrar, ou eles foram assaltados no caminho, né? Pode acontecer qualquer coisa que o rei vai resolver através de um decreto, realizando justiça. Uma justiça no nível, vamos dizer, geral, para alcançar um grande equilíbrio, para não deixar esses agricultores falir completamente, por exemplo, para eles poderem continuar trabalhando, para que eles não acabem na escravidão, para os mercadores também não entram em falência e continuam e pudessem continuar as suas atividades, tá? Em segundo lugar, além dessa anistia mais tributária, que tem caráter mais eterno, os decretos régios, eles também incidiam sobre várias operações econômicas, tá? Que eram realizadas também no âmbito extrapalaciano entre os particulares. Então, realmente, o rei, através de um decreto, ele poderia interferir numa relação entre os particulares. Então, ele poderia, por exemplo, anular as alienações imobiliárias, obrigando os compradores a devolver os terrenos aos vendedores, ou ressarci-los por meio de uma compensação. De outro lado, os decretos podiam também anistiar certos tipos de dívidas, em particular aquelas contraídas em condições de necessidade. Aquilo que eu estava falando, quando uma pessoa tinha que vender a si mesma, por exemplo, para a escravidão, para poder sobreviver. Então, por exemplo, muitas vezes, justamente essa escravidão derivada de um endividamento, ela era abolida por decreto régio. Mas isso não quer dizer que o decreto régio mexia na questão de escravidão mercadoria, tá? Havia escravidão na Mesopotâmia. Então, o decreto régio protegia justamente os moradores da cidade que, por alguma razão, acabam se tornando escravos por alguma necessidade, tá? Então,
esses decretos régios, eles reforçavam tanto, junto aos estudiosos a ideia de que o soberano, tá, em seu papel de legislador, tinha uma atuação efetiva na promoção da justiça social, tá? Então, essa ideia de rei pastor, ela também aparece muito no Antigo Testamento. E, como vocês sabem, essa ligação da história hebraica com a Mesopotâmia tem alguns momentos parecidos, e dizem que isso também ajuda a construir essa imagem do rei justiceiro social, tá? Alguns dizem que essa imagem do rei agindo para alcançar a justiça social seria bastante precipitada, e a imagem criada pela ideologia palaciana não significa os atos efetivos do poder. Porém, os outros autores falam que já o fato dessa ideologia ser criada, ser construída, quer dizer que isso era como se fosse a imagem perfeita do poder régio. E se isso era a imagem perfeita do poder régio, rei como justiceiro social, de certo modo, quer dizer que os reis não deixam de agir assim em alguns momentos, porque a própria sociedade espera deles ações desse tipo, tá? Então, nós não podemos, diz o Marcelo Rede, descartar o aspecto simbólico sob pretexto de que ele não reflete uma política social justa e equitativa. O aspecto simbólico, de qualquer modo, ele reflete certos ideais a respeito de poder régio naquela sociedade, tá? Então, quaisquer que sejam as realidades evocadas pela noção de rei de justiça, ela funcionava como um ingrediente importante na construção da imagem do soberano e da própria realeza. E também vários autores que trabalham com as fontes da antiga Mesopotâmia, eles chamam a atenção para o fato de que as reformas dos reis babilônicos, eles muitas vezes não correspondiam a nenhum programa de mudança social profunda. Ao contrário, tinham um caráter conservador, de retorno à ordem estabelecida e que foi momentaneamente conturbada, tá? Então, de certo modo, a justiça social no Antigo Oriente Próximo, ela era vista como preservação de status quo. E, portanto, a noção da justiça social vinculada à monarquia mesopotâmica deve ser entendida em seus próprios termos históricos e não como nós entendemos a justiça social. Então, não a partir dos parâmetros modernos, tá? Porque esses parâmetros modernos não cabem na sociedade arcaica. E, com isso, toda a atividade legislativa do rei que deriva desse princípio, ela está intimamente associada à manutenção do poder, também pela elite palaciana, mas também é um fator de coesão que garante a superação de crises e evita o rompimento do tecido social. Isso estou citando na página 7, tá, gente? Isso quer dizer que quando nós trabalhamos com a ideia de rei de justiça na antiga Mesopotâmia, nós temos que pensar o que entendem como justiça os próprios mesopotâmios. E provavelmente, como nós estamos falando de mais ou menos 2.500 anos de história, essa noção de justiça, ela vai oscilar bastante durante esses períodos. E como nós temos também as culturas sumérias e acádias, como nós temos Mesopotâmia do Sul, dos sumérios, Mesopotâmia do Norte, dos assírios e babilônios, nós também devemos ter a noção do que é rei de justiça, como conceito, também vai oscilar, tanto temporalmente como geograficamente.
Porém, o fato de rei ao poder régio serem atribuída a possibilidade de restabelecer a justiça social, isso a gente não pode tirar de letra. Por quê? Porque a imagem, através das fontes, nos passa que isso seria, de certo modo, um ideário de poder régio, tá? Apesar de que a gente não pode não concordar que o seu modo de estabilizar essa justiça social está de acordo com aquilo que nós consideramos justiça social, tá, gente? Então, essa é a principal ideia, na verdade, desse artigo. Por exemplo, o Marcelo Rede vai dar um exemplo quando ele vai tratar da questão econômica, principalmente da sensibilidade econômica e das flutuações de preço. Ele vai dizer que é possível que a ideia de um preço justo tenha emergido como reação à depreciação dos valores da terra e do trabalho, ou ao aumento exorbitante dos preços de produtos de primeira necessidade. Então, por consequência, a intervenção reguladora do Estado, do Palácio, tá, corresponderia a uma resposta moral de caráter paternalista. Por isso, em várias formas de tabelamento de preços de produtos básicos, aluguéis e salários, aparecem em muitas inscrições reais, tá, em certos códigos mesopotâmicos, como, por exemplo, de Shuna e de Hammurabi. Então, essas cidades-estados, esse estado antigo, esse estado arcaico, ele interfere na economia, ele interfere na questão de justiça. O poder legislativo é atribuído ao rei pelo poder divino, tá? Porém, nós estamos falando de uma sociedade que está totalmente diferente da nossa. E nós temos que entender isso, tá? Então, o nosso autor vai dizer que a imagem do rei de justiça não pode ser reduzida a um mecanismo de mascaramento das tiranias do poder, tá? Como nós poderíamos interpretar hoje em dia. Na verdade, ele vai dizer que, como toda hierarquia, a distinção política é opressiva e gera tensões, e procura torná-las aceitáveis de modos variados. Mas os atributos de justiça inerentes ao soberano podem operar também no sentido de um limite ao exercício da autoridade e induzir um compartilhamento por parte da sociedade de uma identidade encarnada pelo rei, tá? Então, os atos do soberano mesopotâmico, eles incidem sobre a realidade social de modo amplo e profundo. E os decretos reais, gente, eles constituem uma das formas legislativas desta intervenção. Muitas vezes ele vai dizer que, em consonância com uma ideia extremada do absolutismo monárquico, o rei foi considerado a principal ou mesmo única fonte de direito. Porém, também ele vai dizer que no mundo antigo isso seria impossível, porque a lei é uma emanação exclusiva do poder dos deuses, tá? Porém, o rei, ele é um escolhido, tá? Para exercitar e para exercer esse poder de legislar entre os homens. Mas ele legisla somente a partir da permissão dos deuses, tá? Apesar de que ele vai dizer que com o tempo isso vai mudar e, por exemplo, o Hammurabi, ele vai ser visto como ele próprio legislador, tá? Porém, isso não quer dizer que o rei vai se apropriar de um atributo
a divindade. Não, na verdade, esse atributo vai ser cedido a ele pelos deuses, tá? O rei se torna legislador, como no caso de Hammurabi, da Babilônia, porém, gente, ele não se apropria dessa ação. Essa ação é cedida a ele por divindades. Então, Hammurabi rei, ele temente aos deuses, recebe o chamado destes para fazer surgir justiça na terra. De certo modo, ele é um substituto dos deuses nesse exato momento e por isso ele vai criar a sua própria legislação, tá? Então, esse texto, na verdade, ele faz a gente entender um pouquinho mais profundamente a questão de poder régio na Mesopotâmia Antiga, como a sociedade funciona, como o próprio poder régio age dentro dessa sociedade e a partir de qual força motriz que se desenvolve o discurso político também, o que está por trás do discurso político e da justificação do poder político dos governantes da Mesopotâmia Antiga, tá, gente? E eu espero que vocês vão ler esse artigo. Eu acho ele bastante interessante, eu já falei isso para vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. E daqui a pouco eu já passo para vocês um outro texto sobre Babilônia. Eu vou passar hoje para vocês também um texto para fazer resenha. Acho que não passei ainda para vocês, não. Passei para os 3 turmas para vocês, não passei. Eu vou passar o texto para a gente fazer resenha para ser a última atividade desse semestre. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e até semana que vem.